Continuando aqui então o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. O nosso item é o 3º, do egoísmo. Nós paramos no nosso último encontro na questão número 915, na verdade. E nós continuaremos na 916. Provavelmente nós terminaremos esse item número 3 do egoísmo e já entraremos no item número 4, caracteres do homem de bem. E depois, o último caractere, o último item, conhecimento de si mesmo, a famosa questão 919, que nós veremos então no nosso próximo encontro. Então, entrando aqui no 916, lembrando que nós vimos anteriormente qual seria o vício radical, aquele vício do qual todos os outros partem, Então Kardec perguntou aqui na questão 913 e os espíritos responderam aqui com uma certa ênfase, Já dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então nós trouxemos aqui alguns esclarecimentos de Miramês, também para ajudar aqui no nosso entendimento. Então vimos aqui que o egoísmo é a origem de tudo. Na 914, estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Então eles explicam para nós que à medida que nós nos esclarecermos sobre as coisas espirituais, nós daremos menos valor às coisas materiais. E aqui então nós entramos numa análise um pouco mais profunda, para não fazermos essa simples dicotomia, essa simples separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, mas entendermos que entre esses dois extremos nós temos aquilo que é moral, aquilo que é afetivo, Então podemos ali ter um nome genérico para todos, mas é importante a gente separar. Então, muitas vezes, alguém que sente ciúme, por exemplo, não é um sentimento material, mas é um sentimento egoísta. Na verdade, ali é um sentimento desequilibrado. Então, nós temos ali várias situações que mostram que, estando no mundo material ou estando no mundo espiritual, o espírito pode viver essas experiências de desequilíbrio, ou seja, a manifestação do egoísmo no seu comportamento, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos também. Bom dia, Fatival. Na 915, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Resposta dos Espíritos: é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Então, quando nós falamos aqui em humanidade, é uma expressão que os espíritos utilizam para falar da nossa condição humana de espíritos dotados de razão, dotados de inteligência, dotados de livre-arbítrio, dotado de equilíbrio. Então, nesse estado, nós pensamos então que esses espíritos estão povoando o universo todo, e não simplesmente aqui o nosso planeta. Claro que a nossa ciência vai definir a vida somente no nosso planeta pelo fato de não encontrar vida em outros mundos, mas os espíritos já trouxeram para nós que a vida se encontra permeada pelo universo todo, em condições diferentes dessa estrutura biológica que nós temos. Então, isso é só para a gente ter um entendimento, e com o passar do tempo a gente vai tendo um entendimento melhor a respeito da vida no universo. E quando eu falo com o passar do tempo, nós podemos colocar aí uma longa trajetória em que nós vamos nos desenvolvendo. Então aqui, nesse caso, sendo inerente à espécie humana, nós chegamos até a conversar um pouquinho sobre a origem desses sentimentos, desde dos seres mais inferiores. Entramos aqui num debate bastante interessante a respeito do início de tudo, os seres vivos começando as suas manifestações mais primitivas, mais instintivas, que vão se desenvolvendo até chegar a essas
a esses sentimentos e a essa razão tão complexa como essa que nós temos hoje na condição humana, né? Então, mas sendo inerente à espécie humana, nós vemos então essa linha evolutiva, começando com aqueles elementos iniciais que vão se desenvolvendo, vão se tornando mais complexos, até se tornarem mais sublimes. E nessa sublimidade, nós lembramos que também nós encontramos graus diferentes. Aqueles espíritos que já conseguiram dominar o egoísmo, mas não necessariamente chegaram à perfeição. Então, vamos evoluindo. E aqui nessa resposta, os espíritos também deram para nós a ideia exatamente da encarnação, né? Os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem outras impurezas. E aí trouxe para nós aqui alguns modelos, né, exemplos daqueles que homens destituídos de egoísmo e praticantes da caridade, né? Que são muito mais comuns do que nós imaginamos, né? Lembrando sempre que geralmente a generosidade, né, a conduta do homem de bem, ela não se destaca tanto quanto aqueles que se destacam no sentido negativo, né, no mal nesse caso, né? Inclusive nós já vimos aqui também no próprio Livro dos Espíritos que o mal é ousado, né? Por isso então ele faz mais barulho, ele provoca mais estrago, ele gera mais sofrimento e portanto ele ganha mais destaque. Enquanto que a generosidade ela acaba ficando ali oculta, silenciosa, né, dentro de cada um. E, inclusive, né, existe até na nossa condição atual evolutiva, a gente vê muitos comentários a respeito da bondade, da generosidade das pessoas, né, que muitas vezes dizem que a pessoa que é boa tem uma tendência a sofrer mais, porque as pessoas abusam, porque as pessoas machucam, e aquela pessoa boa fica ali quietinha recebendo toda essa agressão sem poder reagir ou sem reagir pelos seus princípios, né? Então muita gente diz assim, eu posso ser bom, mas eu não deixo que ninguém me agrida, né? Então ele fica naquela situação entre defesa e ataque e tudo mais, num mundo como o nosso, onde nós estamos trabalhando constantemente para encontrar o nosso equilíbrio. O Flávio colocou, né, como em um mundo de provas e expiações, o mal ainda prevalece sobre o bem. É natural que o mal cause esse impacto, né, e vai continuar causando durante um tempo. Inclusive, quando a gente fala sobre o bem, nós já chegamos a comentar sobre isso em outras oportunidades, é muito interessante quando a gente percebe a mídia destacando, por exemplo, alguém que devolve uma carteira que alguém perdeu, ou um objeto qualquer. Aí vai entrevistar aquela pessoa dizendo, nossa, mas por que você entregou? Você estava desempregado. Aí a pessoa vai dizer, olha, eu estou entregando porque isso aqui não é meu. Como se isso fosse um grande evento, mas na nossa sociedade é impressionante como isso acaba se destacando daquele comportamento comum, onde ninguém valoriza o interesse do outro, cada um valorizando o seu próprio interesse, né? Coloca também o Flávio, aí podemos até fazer uma autoavaliação. Se o mal me incomoda, eu não me afinizo, né? Pode ser um sinal de que estamos começando a viver a regeneração, né? Aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Bom dia, Bela. Então, assim, as coisas vão acontecendo de um modo gradual, de um modo sutil, e como eu coloquei já também em outra oportunidade, nós estamos, né, cada geração, nós vivemos períodos de pequenas transformações. Então, muitas vezes, com essa nossa impaciência, a gente imagina que a transformação nunca vai acontecer. E, na verdade, ela acontece, mas acontece de um modo gradual, de um modo lento, de um modo individual, íntimo e silencioso. Então, nós não conseguiremos ver na nossa geração aquele mal inicial, quando despertou a nossa consciência, e aquele bem total, onde o mundo ficou perfeito. As coisas não acontecem dessa forma. Então, nós estamos vivendo uma fase, como todas as gerações anteriores e as gerações futuras também viverão essas fases. E o que nós vamos entender, então, é que esses nossos vícios, essas tendências nossas ainda primitivas, vão se manifestando, né, estão presentes na nossa personalidade desde o início da nossa formação, e aos poucos elas vão se dissipando.
Então, nós estamos aqui vivendo mais uma etapa de aperfeiçoamento, como tantas outras que nós já vivemos. A tendência, a partir de agora, é sempre vivermos agora transformações mais efetivas, mais profundas, porque nós já conseguimos, pelo menos, né, no nosso entendimento, nós já nos desgarrarmos daquela tendência mais primitiva, mais agressiva, que nós vivíamos no passado. Hoje nós temos um esclarecimento maior, uma visão mais ampla, nós estamos nos espiritualizando com mais profundidade. Então a tendência é, agora, nós vivermos assim com muito mais rapidez essas transformações. Cindizinho colocou, né, isso não deixa de ser uma causa de conflito. Tipo, você tenta se melhorar, mas sofre o efeito das atitudes alheias. E fica naquela coisa do se defender ou suportar. Lembro sempre da fábula da coitada, da serpente advertida pelo monge, né? Acho que é difícil para a gente o diferenciar entre a atitude de defesa e o revide, né? É exatamente esse ponto de equilíbrio que a gente tem. Então, a ideia do fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, geralmente é uma ideia nossa individual. Mas isso funciona até que nós sejamos agressivos. Aí então, diante da agressividade, aí então nós mudamos o nosso comportamento. Mas a tendência é que, e nessa fase que nós estamos vivendo, nós temos a vontade de fazer, né? Mas geralmente a gente não percebe quando nós agredimos, e muitas vezes de um modo sutil. Nós agredimos, por exemplo, com as palavras, com as atitudes, com a falta de atitude, com a indiferença. Então nós temos também comportamentos assim. Então o importante é que quanto mais nós percebemos essa agressividade contra nós e mais nós conseguimos dominar aquilo que existe de primitivo dentro de nós, maior é a transformação que nós sofremos, que nós vivenciamos, né? A palavra sofrer dá sempre uma conotação negativa, né? Então, quanto maior a nossa percepção dessas transformações, mais rápido será para nós essa mudança, né? Dudu colocou, às vezes, até o silêncio agressor. Sim, ele se manifesta de várias formas. A nossa indiferença ao sofrimento alheio, por exemplo, é também uma forma um sentimento egoísta, uma forma de agressão. Então nós estamos agora esclarecendo e estamos percebendo isso. E a tendência é que nós tenhamos um controle maior, um autocontrole maior. E a partir daí a gente vai então colhendo esses frutos, né? Porque a ideia é, né, que os espíritos colocam para nós, inclusive uma das mensagens que nós ouvimos aqui no início, é melhor você sofrer agressão do que você agredir. Só que se você coloca essa ideia numa rede social, por exemplo, todo mundo vai tirar um sarro da sua cara, né? Ah, mas você é muito trouxa de deixar as pessoas fazerem assim, por cima de mim não passa ninguém, só passa avião e tal, cada um usando a sua expressão, né? Porque é exatamente isso, as pessoas sempre pensam assim, olha, eu não quero ser agredido por ninguém, e se eu tiver que agredir para me defender, eu vou fazer isso. Mas exatamente aquela ideia, né? Para que eu vou provocar agressão a alguém? E é muito interessante que nós estamos vivendo nessa fase de muitas provocações. Então eu provoco o outro me agride, e aí então eu revido, aí eu falo que o mal é ele, e eu não levo em consideração a origem de tudo isso que foi a minha provocação. Que é exatamente aquilo que nós estamos vivendo, que nós conversamos, né? Nessa época de disputas religiosas, disputas políticas, disputas sociais. Então, eu dou a minha opinião, muitas vezes agredindo com a minha opinião o outro me agride de volta e eu falo que ele é o agressor, porque eu conversei de um modo educado, né? Então eu uso a educação para poder polir a minha agressividade e não percebo que a forma como eu me expresso, as ideias que eu transmito pensando apenas nos meus interesses e não no interesse do outro, eu acho que isso não é agressão. Então o importante é que a gente vá deixando as coisas cada vez mais sutis. Né, a gente vai, como eu falei para vocês, é aquela pedra preciosa que foi encontrada no meio, né, no meio da terra, né, no meio dos pedregulhos, e a gente então vai tirando aquelas cascas mais grossas e começa então a dar aquela polida mais refinada, aquela polida mais fina, mais sutil. Nós estamos nessa fase agora, em que a nossa sensibilidade se torna muito mais viva. As nossas percepções também se tornam, e é importante que a gente mantenha esse controle, principalmente num ambiente onde nós temos tanta facilidade de interação com as pessoas, né, com a tecnologia, com redes sociais, com comunicadores. Então, essa distância que dá para nós essa falsa sensação de segurança,
porque eu posso falar o que eu quero e eu estou à distância e não preciso me preocupar com o outro, a gente acha que tudo isso acaba a agressão. Só que nós nos esquecemos que esse hábito de viver essa falsa segurança e estarmos constantemente provocando uns aos outros nesse meio de comunicação, quando nós estamos vivendo a convivência física, nós nos comportamos com agressividade de uma forma muito mais explosiva. Porque a rede social, né, e os meios de comunicação vão nos dando essa sensação de que tudo pode, tudo é válido. Então eu falo, mas eu não agrido ninguém, eu não machuco ninguém, mas o tempo todo eu falo alguma coisa que tira o equilíbrio do outro. Então é importante que a gente vá percebendo essa sutilidade que vai surgindo na nossa personalidade e nas nossas percepções. Isso mostra realmente essa mudança que nós estamos vivendo, né? Então, né, precisamos ver ainda quantas cascas ainda faltam para tirar, né, Dudu? Quantas camadas ainda precisam ser tiradas, né? Mas certamente as mais grossas nós já conseguimos tirar. Não cometemos mais aquelas agressões que geralmente nós cometíamos, né, no passado não muito distante. Agora a gente já consegue controlar um pouco mais os nossos ímpetos, né? Vamos em frente então. Agora nós vamos entrar na questão 916. Kardec aqui fala agora dessa relação do egoísmo com a convivência, com a vida em sociedade. Ele diz assim, ele pergunta, né, o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, se o egoísmo cresce com a civilização, é exatamente aquilo que eu comentei com vocês. A partir do momento em que eu começo a interagir com o meu semelhante, e essa vida em civilização, a formação de grandes comunidades, as pessoas vivendo numa condição mais aglomerada, mais próxima uma da outra, interagindo nas relações profissionais, nas relações sociais, é natural que esse egoísmo se torne muito mais exacerbado. Porque o indivíduo que vive sozinho, né, aquele eremita que vive, né, sozinho no alto de uma montanha, dentro de uma caverna, o egoísmo para ele não faz diferença nenhuma. O máximo que ele vai interagir vai ser ele com o meio ambiente onde ele se encontra. Quando ele, por exemplo, mata um animal para se alimentar sem necessidade. Ele mata um, já que tem um, ele mata dois. Isso mostra um egoísmo, mas que não tem reflexo sobre ele. Mas no momento em que ele começa a interagir com o seu semelhante, nessa vida em sociedade, parece que há um crescente, né? Porque a gente vê as pessoas cada vez mais indiferentes, cada vez mais embrutecidas, cada vez mais egoístas, exatamente pelo fato de viver em sociedade, e por isso parece que nos excita, como Kardec coloca na resposta, e parece também nos entreter. Porque essa vida de provocação, essa vida de disputa, de competição, parece que para nós é um prazer. Só que é um prazer enquanto nós estamos vencendo, né? E acaba se tornando depois uma tortura a partir do momento em que nós encontramos alguém que é mais egoísta que nós. Mas Kardec pergunta, como é que nós podemos, a causa, destruir o efeito? A resposta ele diz assim para nós, porque a causa nesse caso seria ali o egoísmo, né? E o efeito seria o sofrimento. Como é que essa causa pode destruir o efeito, sendo que o egoísmo se torna cada vez mais patente na nossa vida de relação? Resposta dos espíritos. Quanto maior é o mal, mais horrível ele se torna. Então até aí tudo bem. O mal sendo maior, mais horrível ele se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extirpação. Aqui o que ele quer dizer com isso é, nós tínhamos que chegar no fundo do poço, para vermos assim a situação na sua pior condição. Por isso então nós tivemos todas as guerras, nós tivemos todas as misérias provocadas pelas mudanças do meio ambiente, pelas mudanças da relação. Nós tivemos ali, até conversamos sobre isso também, nessa relação daqueles que eram imigrantes, né, saindo de um país para outro, sendo expulsos, sendo ali exilados de suas terras natais, né? Então nós vimos tudo isso acontecendo, e a mídia hoje, né, muito presente
nessas situações, nós vemos que pessoas morrendo de fome, crianças morrendo por falta de cuidados dos mais básicos, dos mais gerais, né? Então tudo isso mostra para nós que quando a dor moral principalmente, nos choca, é quando nós vemos ali o momento a necessidade de transformação. Bom dia, Marion. E ele continua dizendo assim para nós: quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio, e não o opressor do fraco. E não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então é muito interessante a gente perceber. O forte será o apoio, e não o opressor do fraco. Leon Denis ele fala sobre a grande cadeia de solidariedade, né, onde sempre o mais forte ajuda o mais fraco, o mais desenvolvido observa aquele que está ainda se desenvolvendo. Então ele não oprime, mas ele apoia. E hoje que nós vemos o contrário, né? Nós temos nações que são poderosas, que têm uma tendência natural a visar apenas os seus próprios interesses. E, inclusive fazendo com que guerras sejam criadas por causa disso. É uma disputa constante, né, da minha visão, dos meus interesses, dos interesses da minha comunidade, em detrimento dos interesses dos outros. E aqueles que são os mais fracos sempre são os mais explorados. E a história do nosso planeta está cheia disso. As colonizações, as ideias imperialistas, enfim. Bom dia, soldado. Mostra exatamente isso. E quando nós falamos de egoísmo, quando estudamos isso no nosso último encontro, nós lembramos que o egoísmo ele pode se manifestar individualmente, ele pode se manifestar dentro de nossas casas, ou ele se manifesta numa coletividade. Tanto é assim que nós falamos, né, sobre as ideias das guerras que acontecem. Um país inteiro entrando em guerra como outro, ou seja, o meu interesse acima do seu interesse. E então, já que nós não conseguimos entrar num acordo através da diplomacia, através da conversa, então nós vamos para a violência. Então, por isso é importante a gente perceber exatamente isso. Era necessário, ele coloca aqui no passado, mas a gente vê que infelizmente isso ainda é uma realidade para nós, é necessário que o egoísmo produzisse, ou seja, é necessário que o egoísmo produza muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extirpação. Apenas através do choque moral e também de sentir na pele o efeito desse egoísmo é que nós vamos nos transformar. E a gente lembra aquela máxima dentro da doutrina que fala, né, que ou a gente se transforma pelo amor ou se transforma pela dor. E essa dor é exatamente ali o resultado desses desequilíbrios. E o amor é a nossa iniciativa, é simplesmente a vontade de fazer. E aqui quando é colocado para nós sobre esse sentimento fraterno de solidariedade, a gente percebe que o trabalho voluntário, por exemplo, ele virou uma instituição de caprichos, né? Porque todo mundo pensa assim, porque eu faço trabalho voluntário, todo mundo valoriza isso, até nos currículos hoje profissionais as pessoas gostam de informar o trabalho voluntário, né? Como se isso fosse uma posição de status. Só que quando a gente fala o trabalho voluntário, que é uma forma de você vivenciar essa solidariedade de uma forma mais institucional, porque você participa de um trabalho numa instituição, né? Então, portanto, é algo organizado, tira de nós as iniciativas solidárias individuais. Porque, por exemplo, para que eu seja uma pessoa de bem, uma pessoa solidária, eu não preciso fazer um trabalho voluntário numa instituição. Eu posso fazer isso no meu dia a dia o tempo todo, eu posso fazer isso 24 horas por dia. Só que nós ainda colocamos isso como sendo algo que necessita assim, de uma grande organização, necessite de uma oficialização para tudo isso. Então nós temos aqueles que são voluntários e aqueles que não são voluntários. Muitas vezes aqueles que não são voluntários fazem muito mais esse trabalho solidário do que aqueles que são. Porque o trabalho voluntário, por exemplo, eu trabalho uma vez por semana numa instituição. E a pessoa solidária trabalha 24 horas por dia nisso. Até mesmo dormindo, o espírito solidário faz ali o seu trabalho durante os desdobramentos. Por isso a gente tem que considerar também as 24 horas da nossa existência. Então a nossa sociedade hoje ela ainda tem essa visão.
de colocar assim, o trabalho voluntário como sendo pequenos nichos, né, pequenos grupos que fazem esses trabalhos, e quem está fora desses grupos não faz parte disso, mas a gente tem que perceber que nesses lugares onde o trabalho voluntário acontece, é onde nós conseguimos certamente fazer trabalhos de grande porte pela organização que ele tem. Mas o espírito solidário está em cada indivíduo o tempo todo, e não apenas naquele momento. É a mesma coisa que acontece no centro espírita. Imaginar que nós somos espíritas apenas no momento em que nós estamos dentro da instituição. Naquelas vezes por semana, né? E fora dali eu volto a ser uma pessoa comum do mundo. Então é uma vivência contínua para nós, essas virtudes, esses valores. Eles não podem ser ativados e desativados, ligados e desligados em momentos de acordo com a nossa agenda. É uma vivência contínua. E isso mostra para nós exatamente essa mudança que nós estamos vivendo agora. O soldado colocou: quando as sociedades e as nações trocarem as armas pelas flores, este planeta estará num ponto ideal, né? Seria o ideal que nós almejamos alcançar, né? E a mudança vai acontecendo novamente de uma forma bastante gradual. A Jane colocou: até que ponto a assistência é benefício, até que ponto a ajuda é conivência, né? Então, até nisso nós temos que ajudar, porque a definição que é trazida para nós, Jane, dentro dos ensinamentos espíritas a respeito da caridade, mostra isso. Que a caridade para nós, embora seja uma ideia geral, ela não foi ainda devidamente compreendida. Então nós temos não apenas a forma de fazer caridade, mas também a motivação que nós temos. O que exatamente me move a praticar essa caridade? E depois, aquilo que eu estou fazendo realmente é algo caridoso? Eu estou sendo conivente realmente, ou eu estou trazendo um benefício? A forma como eu auxilio aquela pessoa, eu vou ajudá-la a sair daquela condição, ou eu vou agravar cada vez mais o seu estado? Então até nisso nós estamos aprendendo a compreender o efeito desse ato caritativo. A caridade do sim e a caridade do não. É aquela caridade permissiva ou é aquela caridade que restringe, que constrange? De que forma que nós estamos trabalhando tudo isso? Então é parte desse processo de despertamento. E a melhor forma de nós entendermos o efeito dessas virtudes que nós estamos praticando é aquele pequeno ensinamento, mas muito profundo e muito grande, que Jesus trouxe para nós. Fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Ou seja, quando nós então trocamos de papel, a gente consegue fazer uma análise. Se eu faço aquilo para aquela pessoa, se alguém fizer alguma coisa por mim daquela mesma forma, como eu vou me sentir? Quando nós começarmos a aprofundar esse sentimento de empatia, a gente vai ter mais clareza nas nossas ações. Porque aí então eu vou controlar aquilo que eu falo, eu vou controlar o meu comportamento, eu vou controlar aquilo que eu provoco, o efeito que eu provoco nas pessoas, porque se eu não gosto de ser provocado, eu não tenho por que provocar. Então é aí que a gente começa então a ampliar um pouco mais a nossa visão e ter essa percepção mais clara sobre as nossas ações e também sobre as reações, sobre as causas e também sobre os efeitos. O soldado colocou: o amor ou a dor, né? Qual é evidente, né? Está evidente qual é o melhor caminho, né? Mas um longo caminho. Nada acontece de uma hora para outra, mais uma vez, né? Também estamos aprendendo aos poucos. Bom dia, Mani. Jane colocou: criamos um sentimento que pode ser escolhido, né? Sentimento de pena, diminui o espírito, né? Aí queremos ser como os espíritos superiores, né? Eu tenho compaixão, né? E até mesmo, eu me lembro de um espírito que trouxe para nós, eu lembro de um estudo, né? Onde um espírito trouxe para nós uma explicação sobre a compaixão, que ele falava assim, que a compaixão é algo muito nobre, mas muitas vezes ela acaba muito mais atrapalhando do que ajudando, porque você se compadecer da dor do outro significa você sofrer com ele. Quando você sofre com ele, muitas vezes você fica imobilizado, você não trabalha. Se você tivesse plena lucidez daquilo que você está fazendo. Então a própria compaixão para nós tem essa ideia, porque você se compadece, você olha o sofrimento dele e você fala: ah, meu Deus, ele está sofrendo, pobrezinho, o que eu posso fazer? Enquanto você fica lamentando o sofrimento dele, você para de agir. Então até nisso a gente tem que entender exatamente os sentimentos que nós estamos vivendo. Vamos aqui para Miramês, que vai trazer para nós aqui um esclarecimento mais
mais claro sobre essa questão de como nós podemos fazer com que a causa destrua o efeito a partir do momento em que o egoísmo cresce com a civilização, com a vida em comunidade, que parece muito mais excitá-lo e entretê-lo. Vamos lá. Eliminando a causa, é o texto aqui de Miramês. Para que o efeito desapareça, é necessário eliminar a causa. Convém a todos os espíritos buscarem a causa do egoísmo para que possam arrancá-lo pela raiz. Ele é de difícil eliminação porque tem uma afinidade profunda com a matéria. A matéria, quanto mais velha, nela mais se congregam esses elementos. Em estudo profundo, passamos a compreender que o egoísmo é a mesma coisa e ali tenta dominar o espírito, de maneira que ele ajunte o que deseja para si em torno dele. No sentido espiritual, esse procedimento é negativo, mas como nada se perde, de todos esses acontecimentos tiram-se muitas lições. Em todos os aspectos que observamos, quanto maior o mal, mais depressa o bem surge, com muita força para extirpá-lo. Quando a terra se encontrava chorando sob o peso demasiado das opressões de homem sobre homem, de almas sobre almas, os pensamentos dos sofredores buscavam com mais intensidade o Criador, que enviou com urgência seu Filho, trazendo em suas mãos na luz de luz a boa nova, fonte viva da divina esperança. É assim com todas as coisas para todos os males. Ao chegarem ao ápice, o socorro aparece imediatamente. É o que vai se processar neste fechamento de ciclo evolutivo da humanidade. Se te parece que a humanidade não tem mais jeito, que não é possível o conserto moral, não te aflijas. Está chegando o momento de descer das alturas espirituais o socorro de Deus, a luz para espancar as trevas. Em se falando do plantio e colheita, podemos deduzir o que falamos. É necessário que o trigo, por exemplo, fique maduro para ser colhido, e ele, dessa forma, fica mais visível. Assim é todo tipo de mal, quando se encontra em maior evidência. Maior pressa os benfeitores espirituais têm de extirpá-lo. Não podemos desconfiar de Deus, pois ele sabe o que fazer no momento exato. Tudo é amor, mesmo que se apresente em formas variadas que nos induzam a pensar de outra forma. Para nossa segurança, o Cristo se encontra no leme dos nossos destinos na Terra. Quando a humanidade se interessar pelos seus semelhantes, pelos que sofrem, pelos estropiados, pelos famintos, pelos nus, pela educação e instrução de todos os povos, é porque o egoísmo que cresceu nos corações se encontra no seu declínio, começando a morrer. Para nós, no mundo espiritual, é motivo de alegria por estar próximo à libertação das almas. Para os homens cansados do mal, é prenúncio de morte. E, pensando como tal, começa a morrer. No entanto, morrer nesse sentido é viver para outra dimensão, onde se encontra Jesus com seus braços abertos, mostrando Deus em nós, nos comandando a própria vida. E as almas, em preparo, falam o mesmo, conforme Mateus anotou dos lábios dos famintos do passado, nesses termos registrado no capítulo 20, versículo 33. Vejamos. Responderam: Senhor, quando se nos abram os olhos, pediremos conscientes ao Senhor que nos abra os olhos para enxergarmos a luz. Jesus, curando a visão dos cegos, simbolizou para a humanidade que a verdadeira cura são os olhos espirituais ligados ao entendimento da verdade. E quando o egoísmo morrer nos corações humanos, a terra tomará outra feição, passando de humana a divina, e não faltará nada para ninguém. Todos terão tudo em abundância, sabendo usar sem abusar. A causa sendo eliminada, os efeitos desaparecerão, dando lugar à fé na sua plenitude e o amor dominando em toda a eternidade da alma. Então aqui, um trecho, que foi comentado por Miramês. Embaixador, tua câmera está ligada, tá?
Aqui um trecho que foi apresentado para nós aqui por Miramês no seu raciocínio. Ele diz assim que a humanidade, naqueles momentos de maior dificuldade, acaba sempre se espiritualizando mais, ou melhor, buscando, né? Buscando Deus, buscando ajuda, quando as coisas se tornam mais intensas. Mas é muito interessante ele dizer aqui para nós também que nós esperamos que venham dos céus os espíritos elevados, os nossos benfeitores espirituais, para extirpar esse mal. Como ele coloca para nós aqui nesse trecho, né? Ele diz assim: assim é todo tipo de mal. Quando se encontra em maior evidência, maior pressa os benfeitores espirituais têm de extirpá-los. Então os benfeitores espirituais desejam extirpar esse mal. Só que se a origem existe dentro de nós, e nós temos o livre-arbítrio para nos comportarmos do jeito que nós queremos, como é que os benfeitores podem ajudar? É através da influência, é através do exemplo, mas não da imposição. Então, nesse caso, nós vemos que todas essas tragédias, inclusive na lei de destruição, que nós já estudamos aqui no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito das mazelas, né, das mazelas das catástrofes naturais, por que elas ainda existem no nosso mundo? E os Espíritos respondem porque é uma forma de nos sensibilizar. Nesses momentos em que nós vemos as coisas acontecendo aqui no nosso país, no mundo afora, com as epidemias, com as tragédias, catástrofes e tudo mais, nós percebemos que existe uma grande mobilização. Só que nós percebemos também que essa mobilização ela não é definitiva, ela é temporária. Ela só se torna mais aflorada no momento em que as coisas estão problemáticas. Quando tudo fica calmo, nós tendemos a nos individualizar. Aí nós voltamos àquela nossa tendência natural a cada um viver a sua própria vida. Então esse espírito de solidariedade, ele não está ainda devidamente assentado entre nós, somente nesses momentos de dificuldade. Vocês se lembram, né, que em outros estudos, né, eu comentei com vocês, que até mesmo nas nossas preces nós percebemos isso. As nossas preces se tornam muito mais intensas quando nós estamos em sofrimento. Então a prece de pedido costuma ser muito mais intensa do que a prece de agradecimento. Exatamente por isso, porque quando nós estamos ali com uma situação tranquila, nós estamos harmonizados e tudo mais, nós temos uma tendência natural a buscar a vida com prazer, a viver os prazeres que a vida oferece. Não necessariamente prazeres negativos, mas prazeres, aquilo que nos traz satisfação. No momento em que nós sofremos, nós nos afastamos de tudo e corremos para pedir ajuda. Assim então é o nosso mundo. Enquanto nós não tivermos, de fato, esse sentimento de solidariedade presente em todos nós, nós viveremos ainda essas indiferenças e essas diferenças. Porque nós não temos ali aquela preocupação de sacrificar os nossos interesses pessoais pelo interesse do próximo. E quando nós fazemos isso, ainda é feito de um modo muito tímido. Mas claro, como eu comentei com vocês, se para que a gente possa atingir aquele estado sublime completo, nós precisamos passar por pequenas transformações. Porque o aprendizado moral ele vai também se dando de uma forma gradual. E só o fato de nós estarmos aqui hoje, e outros estudos também, em outros locais também, falando sobre isso, conversando sobre tudo isso, é o motivo de trazer para nós essas reflexões. E quando nós refletimos, nós começamos a fazer uma avaliação sobre quem somos, de que forma que nós estamos vivendo. Mas se nós olharmos para o mundo hoje, esses tipos de reflexões, esses tipos de debates, eles são simplesmente desprezados. Porque ninguém tem tempo e nem interesse de fazer isso. E como é que as pessoas podem se transformar em pessoas melhores se elas não sabem como fazer? Nós que temos ali essa receita mais clara, já temos ali uma imensa dificuldade, imagina para quem não sabe para onde seguir, não sabe o que fazer. Então é por isso que nós vemos uma grande dificuldade no mundo hoje, e quando nós encontramos esses grandes modelos de virtudes que acabam se destacando no nosso mundo, eles vêm exatamente para isso, para chamar a atenção das pessoas, e usando aquele pensamento que eu gosto bastante, que eu já trouxe para vocês também outras vezes. Muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa leu na vida. Então quando nós encontramos esses grandes modelos de virtude, como por exemplo, Madre Teresa, Chico Xavier, as pessoas não leem evangelhos.
elas não se preocupam com religiões, mas quando elas olham essas pessoas e seus comportamentos, elas falam, olha só que pessoa boa. E aí elas podem fazer associação. Então era disso que Jesus estava falando. E não simplesmente se preocupar com textos, mas ver exemplos. E agora, felizmente, nós estamos vivendo uma fase da nossa vida em que mais espíritos virtuosos estão reencarnando entre nós. Não apenas aqueles espíritos mais intelectualizados, né? Usando essas expressões esotéricas que geralmente as pessoas falam, né? Crianças índigo, crianças cristais e tudo mais, né? As crianças índigos são mais intelectualizadas, as crianças cristais são mais virtuosas. Mas independente de rótulos, os espíritos já disseram para nós que espíritos melhores estão reencarnando aqui no nosso mundo. E esses espíritos vão se destacar cada vez mais. Eles serão percebidos à distância, porque a mídia vai chamar a atenção deles. Eles serão destacados ali pelo trabalho que eles fazem, pela extensão do trabalho, e aquelas pessoas que estão distantes observarão o seu comportamento. E aí então a gente entra naquela máxima que também diz, né, que as palavras convencem e o exemplo arrasta. E são esses exemplos então de virtudes que vão despertar a nossa atenção. Agora, quando nós então temos o conhecimento teórico, somos capazes de fazer uma autoanálise e temos a vontade de transformar e ainda somamos com esses exemplos que vão nos inspirando, a nossa transformação acaba sendo muito mais efetiva. Então, felizes de nós que temos a oportunidade de termos essa percepção dessa realidade, né, Jane? Jane colocou em cima também, temos que aprender a olhar para a gente com muita realidade, né? Isto é, sem fantasias. Para mim, a solidariedade mais importante é que devemos ter para com o Senhor, que mora fora e dentro de mim, né? Assim posso começar a agir, né? Então, cada um ali encontra a sua estratégia. Fazer o bem sempre, né? O importante é a gente vivenciar essa experiência. A Angelina colocou lá em cima, né? Caridade primeiro, depois direito, né? Quando a caridade falta, aí se aplica o direito, será assim? Infelizmente é, né? Porque a gente lembra sempre, Angelina, quando nós estudamos sobre a lei do progresso, nós vemos que as nossas leis vão se tornando cada vez mais justas de fato. Porque nós estamos longe ainda de termos uma legislação e até mesmo a aplicação dessas leis de um modo perfeito. Então a tendência é, cada vez que nós fazemos, né, cada geração de legisladores, cada geração de eleitores, de candidatos que vão ocupando posições na nossa sociedade, que formulam, que regulamentam e que executam essas leis, a tendência é que nós vamos nos aprimorando. Então, a princípio, você tem direitos e deveres, né? Então, isso é uma imposição legal da nossa sociedade. Só que, moralmente, nós temos também ali um comportamento paralelo. A caridade, por exemplo, é uma opção que eu tenho, não é uma obrigação. Não existe uma lei dizendo você é obrigado a ser solidário. Mas quando nós falamos das leis divinas, quando o próprio Emmanuel trouxe para nós essa máxima dizendo que fora da caridade não há salvação, nós percebemos na prática essa transformação. Então aquilo que nós não fazemos de solidariedade, existe então de necessidade de uma imposição. Por exemplo, se você não ajuda uma pessoa que passa fome na rua, teoricamente, isso funciona, mas embora de um modo bastante precário, nós temos instituições governamentais que fazem esse trabalho. E essas instituições são formuladas por lei, são sustentadas por impostos que nós somos obrigados a pagar. Então eu passo na rua, tropeço em alguém caído e digo assim, eu passei por ali, não tenho nada com isso, não tenho obrigação nenhuma. Mas aí então a lei diz que eu tenho que pagar imposto e que esse imposto é dirigido para uma instituição, para hospitais públicos, para serviços de saúde que vão acolher aquela pessoa. Mas eu poderia, em vez de usar a minha legislação terrena e usar a legislação moral, pensar da seguinte forma, aquela pessoa está passando fome, eu posso ajudá-la e quero ajudá-la. Então, enquanto nós não nos mobilizamos pela vontade, nós temos a nossa legislação, que é criada por essas instituições, que vão organizando a nossa sociedade para minimizar essas diferenças, minimizar esse sofrimento.
nesses casos de tragédias que a gente tem visto ultimamente, né? Muitas chuvas aqui em São Paulo, aqui no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em outras regiões do país que passam por outros tipos de problemas, né? No Nordeste é muito comum a gente ver famílias passando necessidades por falta de água, nós vemos em outras regiões vivendo epidemias, né? Como acontece aqui em São Paulo, com dengue, sarampo. Agora nós vemos ali em outras partes do mundo, agora coronavírus e outras catástrofes e tudo mais. Cada uma dessas situações são atendidas pelas nossas legislações. Mas imaginemos se nós tivéssemos uma movimentação da nossa sociedade com a vontade de ajudar, apoiando as instituições. Nós veríamos uma transformação absurdamente radical de uma hora para outra no nosso mundo. Mas enquanto a caridade não aparece, o direito se impõe, como você colocou. Então são meios de fazer com que o nosso mundo encontre esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio significa ninguém faz nada, alguém faz alguma coisa. Imaginemos se todo mundo fizesse ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, enquanto o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil vem trabalhando nessas catástrofes e tudo mais, imaginemos se nós tivéssemos grandes multirões para poder apoiar essas instituições e essas famílias. Oferecer comida, roupa, medicamento, uma estrutura para que elas pudessem se abrigar e tudo mais, enquanto a parte governamental faz essa parte mais perigosa, essa parte mais de estrutura, que não é possível um cidadão comum fazer. Então a gente fica assistindo pela televisão, tendo compaixão com o sofrimento do outro, como eu coloquei para vocês, mas existe muito pouca mobilização. Às vezes ali é uma cesta básica, um pouco de roupa que as pessoas vão doando e tudo mais, mas depois que passa tudo isso, tudo volta ao normal. Me recordo na década de 1980, quando nós tivemos uma grande mobilização em prol do Nordeste, né, que teve aquela fase terrível de seca. Foi até mesmo naquela época em que houve na África, né, o USA for Africa, e também o Band-Aid, né, que eram aqueles grupos, aqueles artistas europeus, que também os dois grupos ali criaram, né, músicas para fazerem campanhas internacionais para ajudar a África. E o Brasil também entrou nessa, onde cantores brasileiros também fizeram essa mobilização para chamar a atenção do que acontecia no Nordeste. E nós vimos aqui do Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul do Brasil também, caminhões e mais caminhões sendo levando comidas, levando alimentos, né, levando produtos para o Nordeste, né, caminhões com faixas na lateral, com denominações religiosas, com doações de cidades, levando e tudo mais. Acabou a seca, todo mundo parou de doar comida, como se o sofrimento tivesse acabado. Então é assim, nós somos sensibilizados pelos momentos de tragédia. Então por isso é válido. Poderíamos não nos sensibilizar com nada, mas pelo menos isso nos traz essa modificação. Mas enquanto nós não agimos, os governos vão agindo. Então é exatamente ali. São as leis, são as instituições que vão cumprindo um papel que nós, como cidadãos, poderíamos também fazer. Mas ainda somos muito tímidos nesse sentido, né? É por isso que nós vemos muitos problemas acontecendo, né? Na televisão é muito comum, você liga um telejornal e a primeira coisa que você lê que você vê são as notícias. Principalmente notícias de violência. É alguém que foi violentado, é alguém que foi espancado, é alguém que foi assassinado e tudo mais, mas a gente não vê notícias de solidariedade. Isso tem um aspecto sensacionalista dos meios de comunicação, mas a gente vê que esse tipo de mobilização solidária, eles são relegados para esses programas que falam de coisas bonitas, de coisas doces, né, para nós, mas nos telejornais do nosso cotidiano, esse é o tipo de notícia que não dá ibope. Você vai mostrar um grupo de crianças que produziu alguma coisa para ajudar um asilo, enquanto que você tem ali os policiais entrando em confronto com outras pessoas. Então, infelizmente, nós não nos sensibilizamos com a necessidade do outro numa situação comum. A gente vê apenas nos momentos de tragédia. Isso satisfaz a quem ouve, né? Tem a lei de oferta e da procura. Como nós temos ainda esse sentimento de egoísmo muito forte e, portanto, os nossos instintos primitivos ainda muito presentes, nós buscamos aquilo que é do nosso interesse.
mas ainda assim nós percebemos que já existe uma mudança. Então nós escolhemos ali um canal de televisão, um tipo de programa que vai ali nos entretendo, que vai nos informando, nós vamos ali evitando aquele tipo de notícia, porque a gente percebe que infelizmente isso não traz nada de produtivo. Então é uma forma seletiva da gente começar a buscar esse equilíbrio, né? A gente procura entretenimentos mais saudáveis, ambientes mais saudáveis, hábitos de vida mais saudáveis também. E um detalhe interessante, né, que essa tendência que nós temos a nos apegar nessa faixa vibratória negativa gera tanta doença e tanta perturbação em nós, que nós buscamos ali desesperadamente os consultórios médicos e as farmácias para tentar aliviar isso, sendo que a causa está exatamente dentro de nós. Semana passada, nós temos aqui em São Paulo uma rádio que em alguns intervalos, né, é na rádio Antena 1, né, de manhã assim eu gosto de ouvir, e sempre às segundas e quartas-feiras tem um médico que traz, tchau, vai com Deus, Marion, até a próxima, tem um médico que tem ali um quadro de 2 minutos, 3 minutos assim, que ele traz algumas orientações relacionadas à medicina. E na semana passada ele trouxe uma coisa muito interessante, eu falei, eu preciso lembrar disso para falar para vocês aqui oportunamente. Chegou aqui a oportunidade de fazer esse comentário. Ele dizia assim que os tratamentos médicos são importantes, né, que é sempre necessário para todos nós, principalmente quando nós temos ali a origem emocional, a origem psíquica, que nos leva a doenças físicas, né, que vem ali a somatização. E ele trouxe assim um detalhe bastante importante. Ele falava assim que a nossa relação com a natureza, a nossa relação com as religiões, são duas grandes ações que vão nos trazer uma saúde psíquica que vai nos ajudar significativamente na nossa saúde física. A saúde psíquica gera saúde física, né? Aquela máxima antiga, né? Mente sã, corpo são. Então a nossa relação com a natureza e com a religião nos proporciona esse bem-estar. E no momento em que nós vivemos uma vida tão intensa, uma vida tão preocupada com a matéria, uma vida tão preocupada com essas disputas de todas as ordens, disputas morais, disputas intelectuais, disputas de opinião e tudo mais, nós nos esquecemos daquilo que é o mais importante, que é o mais sutil, que nos traz realmente esse bem-estar. Então observem bem, natureza e fé. São 2 caminhos essenciais que nos trazem essa saúde do espírito. A natureza, pela mudança de ambiente, pelas suas próprias energias e vibrações e tudo mais, e a fé que nos estimula na nossa espiritualização, faz com que nós nos desvinculemos cada vez mais desse desespero, dessa loucura que acontece aqui no nosso mundo material. Onde, infelizmente, nós somos, como foi colocado aqui por Kardec, nós somos constantemente instigados a sermos egoístas. Porque numa disputa dentro de uma rua, dentro de um ambiente público, dentro de um transporte coletivo, nós vemos as pessoas disputando espaços mínimos. E nós vivemos então aquela coisa, eu preciso me preservar, eu preciso cuidar do meu espaço. E nós vemos essa ideia com tanta intensidade que acaba se tornando um hábito nós nos preocuparmos muito mais com o nosso interesse do que com o do próximo. E vemos isso nos jornais quando falam sobre esses problemas das grandes cidades de São Paulo, né? É um espelho, uma janela bastante fácil da gente perceber isso, quando nós vemos, por exemplo, um problema de greve, um problema de falha em transporte público. É uma loucura isso daqui. É cada um preocupado. Nós vemos ali aqueles que são os mais fracos, crianças, mulheres, sendo empurradas por um lado e para o outro naquele desespero, simplesmente porque o outro é mais forte e o outro pode. Então nós vemos que a nossa vida em sociedade, como o próprio Kardec coloca para nós, ele já trouxe uma antecipação, quanto mais nós vivemos ali juntos uns dos outros, mais esses vícios morais acabam se destacando. E muito mais dor acaba gerando. E aí então, infelizmente, nós somos levados a mudar de comportamento pelo sofrimento e não pela opção.
Eu não vou dizer assim, olha, eu não vou fazer isso porque isso vai prejudicar as pessoas. Eu não penso assim, esse não é o nosso primeiro impulso. O nosso impulso é, eu vou fazer assim, se reclamarem eu paro. Ah, eu vou parar naquele lugar ali, se alguém reclamar eu tiro. Não é aquela história assim, não, eu não vou parar lá porque lá é errado. Então a ideia do certo e do errado dentro das nossas concepções morais ainda tem ali uma interpretação muito equivocada. Porque nós sempre ajustamos aquilo que é bom e aquilo que é mal de acordo com os nossos interesses, não com o interesse coletivo. Eis aí o grande desafio que nós temos. O soldado colocou aquela frase dos tempos antigos, né? Primeiro as mulheres e as crianças. Não. Bons tempos aqueles lá. Bons tempos, né? Então, essa é a visão que nós temos do mundo, né? A Jane colocou, né, é aí que amo cada vez mais Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, né? Essas vitórias e derrotas não têm testemunhas, são nossas. É mais ou menos assim, né? Na hora da dor, a obrigação nossa é ajudar com amor. Ajudar com amor sim, mas devemos olhar para o outro como Jesus. E isso é um convite, né? Não é uma imposição. Então, exatamente ali que a gente vê, né? Então, vitórias e derrotas do nosso mundo íntimo, elas não são premiadas, elas não são destacadas, elas não são vistas. É aquilo que a gente conversou sobre aquela mensagem de Madre Teresa. Ela fala assim que não importa o que as pessoas falem sobre aquilo que você faz. No final, a sua relação é entre você e Deus. E aí então é aquele julgamento que nós teremos, de você será julgado pelas suas intenções. E não por aquilo que os outros falam. Porque o bem que você faz para alguém não significa necessariamente um bem geral. Porque você pode fazer o bem para alguém prejudicando outra pessoa. Então os elogios que chegam para nós são simplesmente ali estímulos, ou muitas vezes até entorpecentes. Porque isso entorpece a nossa razão, porque está todo mundo elogiando, então quer dizer que eu estou fazendo certo. E não necessariamente. Porque a nossa consciência pode dizer, olha, não é bem assim. Mas já que todo mundo está elogiando, eu vou continuar fazendo. Mas a nossa consciência está martelando ali, cuidado, você está fazendo errado, você está pensando errado. Flávio colocou, né, se o pessoal da CT estivesse em BH, o que haveria de multas por fechar cruzamento seria uma grandeza, né? Pois é, não é fácil não. O soldado colocou uma questão de orientação social, educar é essencial, né? Educação em todos os sentidos, né? Bom dia, Cláudio. Educação em todos os sentidos. Nós estamos aqui fazendo um curso de aprimoramento, estudando aqui, podemos colocar assim, estamos fazendo aqui a nossa universidade moral, estudando todos os dias esses temas esses que não são estudados na nossa sociedade de um modo geral. Nós temos uma formação acadêmica, nós temos até uma formação religiosa, mas nós não temos uma formação moral. E pelo menos aqui na teoria nós estamos sendo incentivados o tempo todo a refletir sobre tudo isso, o que é um passo significativo. Agora cabe a nós começarmos realmente a viver tudo isso. Vamos só passar para a próxima questão, pessoal, a última questão aqui. Questão número 917, a última aqui desse ponto do egoísmo, né? Tem até uma resposta aqui um pouco extensa, nós vamos a ela com calma aqui então. A Jane colocou antes disso, né? Até que ponto o outro tem que passar por aquilo, né? Eu sei o ponto que posso ajudar, né? Uma obrigação mútua, né? Mas mudar o outro ainda é muito difícil. E o detalhe, né, Jane, que você colocou, até que ponto o outro tem que passar por aquilo? Eu sei até qual é o meu limite, mas eu não me preocupo com o limite do outro. Então, me colocar na posição do outro, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, faz com que nós invertamos o papel e tenhamos uma visão mais clara. O soldado colocou, antigamente havia uma disciplina, educação moral e cívica, né? Eu acho que são tempos diferentes, né, soldado? Porque conforme o tempo vai passando, a gente percebe, por exemplo, que as gerações vão se modificando, a quantidade de pessoas foi aumentando, a nossa relação se tornou muito mais estreita com o desenvolvimento da tecnologia. Então, nós vivíamos com um comportamento no passado com partes positivas de um lado e negativas do outro. Mas pelo fato de termos uma menor quantidade de gente presente num ambiente, dava a impressão de que as coisas eram mais controladas. Então, assim, o problema se tornava muito menor
ou aparentemente menor, porque era pouca gente fazendo aquilo, mas se nós multiplicássemos aquelas mesmas pessoas daquela época, os problemas se tornariam mais intensos. Então não era que naquela época as pessoas eram mais virtuosas, as circunstâncias exigiam comportamentos diferentes. Então são mudanças necessárias e são mudanças naturais que nós vamos vivendo. Então, pegar aquela mesma pessoa do passado e fazer com que ela fosse educada no presente, ela também mudaria o seu comportamento. Então não era ela que era virtuosa, era o método que se aplicava naquela época que continha mais as pessoas, né? Mas a mudança é necessária, o progresso chega, né? E quando o progresso chega, sempre vai trazendo para nós novidades. E a pergunta é, como é que nós vamos lidar com essas novidades? Porque são coisas, são situações que nunca foram vividas antes. Ninguém sabe como lidar com isso. Nós já falamos sobre isso, né? Essa tecnologia, redes sociais, relacionamentos virtuais, relacionamentos de toda ordem, comercial, afetivo, de amizade, relacionamento profissionais, enfim. Então, são novidades que as pessoas estão medindo até onde elas podem ir e qual exatamente o limite que elas devem alcançar, né? Quer dizer, até onde ela pode ir com o seu comportamento para receber uma reação do outro. Quando você está cara a cara, olho no olho, você já sabe até onde você vai. Mas num ambiente como esse, onde aparentemente nós temos uma liberdade infinita, esses comportamentos vão sendo sempre ali trazendo para nós, eles vão sempre trazendo para nós ali uma reação tão intensa como aquela que provocou. Então nós estamos ali vivendo em descobertas, né? E cada descoberta vai trazendo para nós novidades. Vamos rapidamente aqui para a gente fechar, pessoal. Então, 917, qual é o meio de se destruir o egoísmo? Nós praticamente já falamos bastante sobre isso, né? Então já demos uma adiantada, mas aqui então os espíritos respondem para nós. Manda para cá, Dudu. Antes, rapidamente aqui, só para a gente poder fazer aqui uma análise, né? Chegou para nós aqui uma psicografia, bacana, né? Muito legal. Vou ler para vocês aqui, antes da gente ler essa questão 917. Só um instantinho. O Dudu vai publicar aqui para nós. Só um instantinho, então. Mas enfim, né? A gente vai, enquanto isso, né? A gente vai procurando sempre encontrar os melhores métodos. Mas, independente da forma como nós vivemos nessa relação de sociedade, nós temos ali o nosso comportamento pessoal, o nosso comportamento individual. E aí então somente através desses ensinamentos morais que nós recebemos do plano espiritual, em especial, né, dos ensinamentos cristãos, é que nós vamos então moldando as nossas ações e a nossa personalidade. Diz para nós aqui, né? Meu amigo, como é difícil trabalhar esse processo caritatório dentro de nós, quando em vida pensamos em ajudar a um irmão que precisa e muito de algo. E naquela calçada fria e úmida, eu vejo um irmão que, drogado, infestado de moscas, os pés feridos e com fome, eu vejo tantos e tantos transeuntes passando e olhando aquele ser precisório, e tantos, como digo, são o nada, o não olhar, o passar indiferente ao que esse irmão passa no momento. Não quero julgar a quem quer que seja aquele que o faz, mas só quero transmitir a que já fez e até o faz ainda, que são tantos renegados nessa vida provisória que temos, que parece que somos seres transparentes da sociedade, que às vezes cega, mostra que, enfim, nada fizemos um dia, não estudamos, não nos formamos, não tivemos uma família, mais que a resistência de um Estado que ainda não nos enxerga no meio desse processo indiferente, não nos vê ainda, e é verdade. Mas acredito muito na solidariedade de alguns, que se passam por muitos ainda, a fraternidade que ainda existe de forma visível, dentro de um conceito firme de que existimos um dia para a melhora de um país em desenvolvimento, mas que peca um pouco nessa falta de presença, às vezes cruel, com esses irmãos esquecidos. Pais e mães, crianças e adolescentes, criados na rua, numa calçada, como disse, sofrendo do frio e do calor.
Um dia teremos certeza que tudo isso vai mudar, trazendo uma melhora substancial e até total na verdadeira caridade cristã, que é olhar a nós como pessoas queridas, parentes e irmãos da divindade superior, pois o Pai, sei disso, trouxe a nós essa pobreza para que sentíssemos que só um pouco de agrura e sofrimento faz a todos repensar o que vim fazer nesse orbe. E o que podemos fazer para melhorar ainda mais os efeitos que somos nós, os eleitos que somos nós, os pobres e ricos dessas ruas, vielas e calçadas? Eu fui e sou um desses irmãos que um dia precisei da ajuda de muitos, e até senti o amor presente em irmãos que me ajudaram no pão de cada dia, no almoço do lixo, mas que hoje, vivendo no mundo dos espíritos, vejo de forma diferente aquilo que fui um dia em vida encarnatória. A minha gratidão a todos que um dia me abraçaram, me acolheram com um sorriso e uma coberta naquele dia de frio. Que o Pai me ajude a crescer mais nas minhas ações e meus pensamentos, e que a luz se faça a todos aqueles amigos que um dia difícil comigo naquela calçada, a sua conversa, o seu abraço, a sua comida. Obrigado aos que possam ainda rezar por todos nós. Eu sou um dos amigos e irmãos dessa calçada tão falada até agora. Deus nos ajude. Abraços fraternos, Adalberto dos Santos, né? Olha que mensagem bacana. Muito obrigado, Adalberto, pela sua presença aqui conosco. Chega para nós então uma mensagem que mostra o outro lado, né? Porque, como eu falei para vocês, quando a gente pensa no egoísmo, é aquela ideia de nós olharmos o nosso interesse e não percebemos a necessidade dos outros, né? Mas quando os papéis se invertem, a coisa é diferente. E quantas vezes nós encontramos nesse processo de aprendizado difícil de necessidade aquele indivíduo que não aceita, mas ele se revolta. Por isso a gente lembra aquela passagem de Joana de Ângeles, quando ela diz assim, que muitas vezes a caridade não é reconhecida por aquele que recebe. E nem deve ser. Aliás, não deve ser esperado isso. Porque muitas vezes aquele que não agradece uma caridade recebida, ele faz assim por uma questão de proteção. Porque quantas vezes ele foi humilhado com essa caridade? Quantas vezes ele precisou e não recebeu? Então ele vai se fechando, ele vai se endurecendo naquele instinto de autopreservação. Então por isso nós percebemos então que só quem vive aquele momento de necessidade sabe exatamente a dificuldade que é. Mas, mais uma vez, aquela mensagem, né, que eu já trouxe para vocês várias vezes. Há aqueles que só aprendem com as suas dificuldades, né? Que são os ingênuos, com os erros, né, nesse caso. Há aqueles que não aprendem nem mesmo com os próprios erros, são os arrogantes. E há aqueles que aprendem com os erros dos outros, que são os sábios. Então nós temos três opções: ou sermos ingênuos, só aprendendo com as dificuldades, vivendo aquilo que o outro vive, ou nós somos arrogantes, que nem mesmo vivendo aquilo nós aprendemos, ou podemos ter sabedoria de olhar e perceber que aquele sofrimento também pode ser o meu sofrimento. E, portanto, eu vou agir para poder minimizar a dor do outro, fazer, né, viver realmente aquele sentimento de fraternidade e de solidariedade. Então, muito legal essa mensagem. Adalberto ele veio para nós na semana passada, né, Dudu, trazendo para nós aquela desencarnação. Será que é o mesmo espírito, o mesmo amigo? Né, um nome que não é muito diferente, né, então é mais fácil da gente identificar. Talvez seja a mesma pessoa, mas de qualquer forma, muito bem-vindo. Então por isso nós temos ali, né? Pois é. Mas de qualquer forma fica aí a lição para nós, né? Vemos ali do outro lado como é. Então você vive a dificuldade aqui no mundo físico e depois você observa a lição no mundo espiritual. Vendo ali, né, toda a história, a causa de tudo aquilo, qual foi o aprendizado que foi colhido com aquela experiência. Para finalizarmos então, meus amigos, deixa eu ver aqui, questão 917. Ela é longa. Eu não vou ler agora não, porque nós vamos demorar. Eu vou deixar então para o nosso próximo encontro, 917. Já deu aqui o nosso horário e pelo tamanho da questão aqui, a gente demora pelo menos uma meia hora para comentar. Então, 917, Kardec perguntou então qual é o meio de se destruir o egoísmo. Então, no nosso próximo encontro, a gente conclui
aqui esse item sobre o egoísmo, né? E o interessante é observar quanta coisa nós temos para falar sobre tudo isso. Quantas vezes nós temos oportunidade de encaixar esses ensinamentos no nosso comportamento, na nossa educação moral. Então é através da mudança de comportamento que a gente vai encontrando então de fato, né, o sentimento de felicidade. Porque não adianta a gente querer continuar vivendo do modo como vive hoje, querendo encontrar essa felicidade prometida por Jesus, por exemplo, dizendo que no mundo espiritual nós alcançaremos tudo isso. E qual é a distância que nos separa das esferas superiores, né? Quando se fala mundo espiritual, nós colocamos naturalmente as esferas mais elevadas. Porque no mundo espiritual nós podemos estar em condições piores do que aquela que nós estamos hoje. Então só existe uma forma de nós alcançarmos essa condição, esse status de espírito feliz. É exatamente extirpando de nós esse sentimento de egoísmo. Mas para isso nós precisamos estudar, analisar aquilo que nós estamos vivendo, aprender com aquilo que nós olhamos nos meios de comunicação, nos lugares onde nós vivemos, na sociedade onde nós estamos inseridos. Ver aquele comportamento que nós consideramos equivocados e não apenas fazer o julgamento, mas aprender com aquilo e aplicar também na nossa vivência. Porque é fácil a gente dizer que aquilo que o outro fez é errado, mas nem sempre nós observamos o nosso próprio erro. Então essa troca de experiências, essa observação mais sensível, mais abrangente, que vai fazer com que a gente veja na prática as coisas acontecendo e aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. E para finalizar, uma mensagem de Gandhi, né, que ele diz assim, né, seja você a mudança que você deseja para o mundo. Então, se nós queremos aquele mundo melhor, aquele mundo feliz, sejamos nós, então, essa mudança, e não apenas na vida em comunidade lá fora, mas a vida dentro do nosso ambiente íntimo, do nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social pequeno ali, para depois nós pensarmos naquilo que acontece no mundo. Porque é tudo uma questão de consequência. Cada ação que eu faço é aquela pedra que nós jogamos no meio de um lago, e aí então as ondas vão se expandindo. Não adianta eu pensar lá longe se eu não faço a mudança aqui perto de mim.